Então, desculpe aí, mas deu um tilt aqui no meu celular, tá bom? Acredito que tenha sido alguém que tenha tentado ligar e eu não botei no modo avião, tá bom? Então vamos continuar, tá certo? Não tem como nós estudarmos o direito ou o objeto do direito, que é o comportamento do homem como deve ser, através do método de estudo dos objetos naturais. Por quê, professor? Você lembra que o objeto natural ou o método de estudo dos objetos naturais é o método indutivo. Quer dizer, eu passo a estudar um caso particular, tá bom? Um caso particular, e vou ao caso e chego a uma conclusão genérica. Imaginemos, de forma bem grosseira, né? Pedro é homem e gosta de mulher. Paulo é homem e gosta de mulher. Francisco é homem e gosta de mulher. E aí eu posso dizer, então eu posso chegar e dizer, já que Pedro, Paulo e Francisco são homens e gostam de mulher, eu posso dizer que todos os homens gostam de mulheres. Viu como fica difícil você trabalhar um objeto que na realidade não é um objeto natural, na minha humilde concepção, e você aplicar um método errôneo, errado, tá certo? Agora, se você perceber que o objeto de estudo do direito, que é o comportamento do homem como deve ser, não como ele é, como deve ser, tá bom? Então, como um objeto cultural, aí só tem um método de estudo desse objeto, é através da dialética, da discussão acadêmica, é você conhecer o pensamento do outro para expor o seu pensamento e do conjunto dos dois, a gente extrair alguma coisa de síntese que possamos continuar, né, esse conhecimento. Daí porque nós podemos concluir, sim, que o método de estudo do direito seria o método dialético, tá bom? Seria o método dialético. Agora, é óbvio que para aqueles que acreditam ser o direito um objeto natural, eles devem sim defender a tese de que através da indução poderiam chegar a exaurir, né, este objeto, que seria o comportamento. Tranquilos até aí? Então, bem, sabendo agora que o direito é uma ciência, sabendo agora o que é ciência, sabendo que o direito é uma ciência, sabendo qual é o objeto de estudo do direito e sabendo qual é o método de estudo do direito, então nós podemos passar agora para uma pequena classificação das ciências. Essa classificação eu não vou buscar na sociologia, tá bom? Vou buscar dentro da filosofia do direito, e aí eu vou buscar lá em Hans Kelsen. E Hans Kelsen, ele era bem simples, ele tinha uma classificação binômica das ciências. Então, ele classifica as ciências em ciências da natureza, tá bom? E ciências sociais. Tranquilo? Ciência da natureza e ciências sociais. O que seria para Hans Kelsen as ciências da natureza? Ele faz essa classificação referenciado no objeto de estudo das ciências, tá bom? Então, para Kelsen, as ciências naturais têm como objeto algo que não tem vida ou algo que tem vida, mas é consequente, tá bom? Para Kelsen,
repetindo, né? Ele classifica as ciências para metade nos objetos de estudo de cada uma delas. Então, os objetos naturais teriam como estudar um objeto que ele não tem vida, ou se tem vida, é consequente. Professor, o que quer dizer isso? Né? Vou dar um exemplo para vocês. A geologia, por exemplo. A geologia tem como parâmetro, ou tem como objetos, estudos de rochas, cristais. Aí eu pergunto a vocês, rocha tem vida? Né? Não tem. Tá bom? Professor, mas a biologia? A biologia estuda. Vamos pegar uma parte da biologia, vou pegar a botânica. A botânica vai estudar as plantas, os vegetais. Os vegetais são vida. Isso aí não se discute, não. São vidas. Tá bom? Agora, o comportamento, né? Não diria o comportamento, mas as ações e reações dos vegetais são previstas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que são consequentes. Então, o que é algo consequente? É algo que eu posso prever. Né? Então, no dia que vocês observarem numa praia um pé de coqueiro se curvando contra o vento, então realmente é porque aquele coqueiro começou a pensar e começou agora a reagir conforme uma consciência, coisa que não acontece hoje, tá bom? Então o que acontece? Se você for ver os coqueiros nas praias, você vai observar que ele fica um pouquinho curvado, as folhas dele ficam curvadas em favor do vento. Entender o que é um objeto morto, sem vida, né? E aquele objeto que ele tem vida, tá certo? Mas as ações e reações desse objeto é consequente, tá bom? Os animais, estudada pela zoologia, a zoologia é sim considerada uma ciência natural, porque os animais, as ações e reações dos animais são consequentes, tá certo? Professor, o comportamento do homem. O comportamento do homem, em um conjunto, nós podemos ter uma visão consequente do comportamento do homem. Como humanidade. E pode, professor, pode. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês observarem, se nós pudéssemos observar, e nós podemos hoje, através do Google Earth, você pode sim observar a Terra de um satélite. E você observa à noite, você vai ver que as maiores cidades, a maior incidência populacional humana vai estar perto de água. Né? Você vai observar que, veja o Brasil, todo o litoral brasileiro, onde estão as maiores cidades, estão próximo ao litoral. Você vai no norte, você vai observar que as capitais, as grandes cidades do norte, vão estar à beira de grandes rios ou grandes lagos. Tá certo? Esse é um comportamento estudado pela geografia humana. Pela geografia humana, por parte da sociologia. Tá bom? Por parte da sociologia, não a sociologia como um todo. Então, nós podemos sim estudar o comportamento do homem como ele é. Como ele é. E nesse momento que você estudar o comportamento do homem como ele é, então ele vai ser consequente. E aí, nesse caso, sim, estaríamos diante de uma ciência da natureza. Outra observação a ser feito
sobre as ciências naturais ou ciência da natureza, tá bom? É que elas são bem mais desenvolvidas, do que as ciências sociais. São elas as responsáveis pelas grandes descobertas humanas, né? A descoberta da bússola, a descoberta da máquina a vapor, a descoberta da industrialização, a descoberta da energia elétrica. Você pode observar que essas grandes descobertas da história humana, elas estão ligadas ao desenvolvimento, né, à evolução das ciências da natureza. São elas, as ciências da natureza, que é responsável pela criação de riqueza, né, pela criação de bens, tá bom? Por isso que os seres humanos, né, se dedicam mais, né, bem mais ao estudo dessas ciências da natureza do que provavelmente as ciências sociais, tá bom? O desenvolvimento das ciências da natureza vai trazer também a grande evolução da humanidade. E as ciências sociais, elas surgem, elas ficam mais estudadas, mais analisadas, mais desenvolvidas já no final do século XIX, tá bom? E elas surgem, as ciências sociais surgem para justamente tentar diminuir as consequências ruins advindas do desenvolvimento das ciências da natureza, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem a época da industrialização. Surge a máquina a vapor, com a máquina a vapor surgem outras máquinas e começa a se industrializar. E as máquinas começaram a substituir a mão de obra humana. Foi que causou uma grande massificação de desempregados naquela época, uma grande massificação de pessoas realmente esfomeadas, tá certo? E aí foi preciso, é óbvio, isso foi de forma espontânea dentro da sociedade, o desenvolvimento das ciências sociais para que nós pudéssemos combater essas atrocidades advindas do desenvolvimento das ciências naturais. Vou dar outro exemplo para vocês. Hoje, por exemplo, nós já temos a tecnologia dentro das ciências biológicas, da genética, a possibilidade de nós clonarmos órgãos, clonarmos inclusive outros seres vivos, tá certo? Ciência da natureza, genética. Nós somos capazes hoje de fazer isso, tá bom? Você hoje, eu posso retirar através de instrumentos tecnológicos o teu DNA, localizar o código genético da tua orelha e aí aplico nas costas de um rato. E nas costas do rato nasce a tua orelha. Tu tinha perdido tua orelha, eu vou lá no rato, tiro a orelha, coloco enxerto novamente no local onde você perdeu. Vai haver rejeição? Não vai haver rejeição. Por que não haveria rejeição? Porque a orelha é sua, meu amigo. Tá bom? Aquela orelha é sua, tem o seu DNA. Nós podemos fazer isso hoje? Podemos. Mas aí vem uma ciência, que é a ciência da natureza. Eu posso brincar com a genética hoje? Eu posso brincar com o transgênico hoje? Pode. Aí vem aqui a ciência social, chamada ética, chamada religião, chamado direito. E aí combate as possíveis atrocidades que poderiam advir dessa genética. Futuramente, no futuro, as vacinas, elas vão ser dispensáveis. Nós vamos trabalhar o DNA e não dizer que no DNA nós vamos fazer com que você seja resistente
ao vírus A, B, C, D, enfim, como hoje nós fazemos com as vacinas. Futuramente não vai precisar. Vamos usar através da genética. E aí, eu quero ter um filho que ele tenha os olhos azuis, que ele seja propenso a ficar bem mais alto do que eu, 1,80 m, vou poder fazer isso futuramente? Posso brincar geneticamente disso? Posso. Mas aí surge, vem a ética e diz, calma, se nós fizermos isso, nós podemos propor uma possibilidade da extinção de determinada raça, né? De uma determinada raça. Isso pode acontecer. Eu estou querendo demonstrar a vocês que a ciência da natureza, tá bom? Pela própria natureza do seu objeto, de ser ou algo morto, ou algo que tem vida mais consequente, os seus resultados podem ser mais trabalhados com exatidão. E sendo trabalhado com mais exatidão, nós podemos ter um maior controle sobre esse conhecimento, sobre essa ciência. E aí trabalhar a nosso favor, ou quiçá contra. Nós conseguimos dominar, tá certo? Uma energia poderosíssima, energia contida nos átomos. Podemos usar a nosso favor, tá bom? Em um exame de ressonância magnética, por exemplo, ou então eu posso usar ela como criando uma bomba. E aí, nesse momento, é que nós vamos ter que ter esse feedback, né? Esse controle entre essas ciências. As ciências da natureza, elas sempre vão se envolver mais, porque são elas que criam as riquezas. Nós chegamos a dominar esse planeta através das ciências da natureza. Nós cruzamos os oceanos, tá bom? E estamos hoje cruzando os espaços por causa das ciências da natureza. Nós descemos nas profundezas dos oceanos através do desenvolvimento das ciências da natureza. Nós modelamos hoje raças. Nós podemos hoje trazer de volta raças de animais que já se foram, tá bom? Leiam isso, está na internet, tá bom? Então, nós criamos novas espécies. Não existia o cajueiro anão. Hoje nós temos o cajueiro anão. Um cajueiro bem menor, ocupa menos espaço e produz mais que um cajueiro normal. Tá certo? Foi o que aconteceu na época da explosão, as primeiras explosões, né, populacional, quando Thomas Malthus, né, um cientista na época, ele previu que a raça humana seria extinta porque ela morreria de fome. Porque conforme Thomas Malthus, naquela época, né, ele dizia que a população humana estava crescendo em progressão geométrica, é uma curva bem mais ascendente, né? Bem mais ascendente. Enquanto que a produção agrícola era uma curva bem baixa, com coeficiente linear bem menor. E realmente o que ele disse era verdade, para aquela época. Mas hoje, com o desenvolvimento da biologia, da genética, da zoologia, da biologia como um todo, o que acontece hoje? Hoje nós produzimos também em uma progressão geométrica. Tá certo? Tranquilos? Então, de forma bem resumida sobre ciência da natureza, as ciências da natureza são aquelas ciências cujo objeto de estudo são objetos mortos, que não têm vida, ou objetos que têm vida, mas consequentes. Tá certo? E, por esse motivo, eu já falei para vocês por que essa ciência da natureza ela se desenvolve mais rapidamente do que as ciências sociais. Já as ciências sociais, também denominadas de ciências humanas ou ciências ideográficas,
depende aí da doutrina que você for estudar, o objeto de estudo dessas ciências sociais é sempre, sempre, sempre o homem. Sempre o comportamento do homem. Tá certo? E o homem é um ser vivo inconsequente. Não tem como nós fazermos uma previsão exata do que do comportamento do homem. Nós podemos amar quem nos odeia, nós podemos odiar quem nos ama, tá certo? Nós podemos ter comportamentos que poderiam ser dentro de um campo da natureza indefinido, tá certo? Aí existe aí os surtos, a gente surta às vezes, faz coisas que a gente não, nem mesmo nós mesmos não entendemos por que nós fomos capazes de fazer ou ter aquele comportamento. Então, as ciências sociais, elas se diferenciam das ciências da natureza por causa do objeto, tá bom? Enquanto os objetos, nas ciências da natureza, os objetos são mortos ou vivos, mais consequentes. O das ciências sociais, o objeto é um ser vivo, mas é um ser vivo inconsequente, denominado homem. Quando eu boto homem aqui, é o ser humano como um todo, tá certo? Como um todo. Tranquilos até aí? Né? Professor, então eu posso dizer que o direito não está dentro das ciências da natureza. Verdade, tá bom? O direito está está compondo aquele grupo denominado de ciências sociais. Por quê? Porque nós temos o homem como o objeto de estudo. Mais especificamente, o comportamento do homem como deve ser. Tá bom? Hans Kelsen também subdivide essa classificação, ele subclassifica. Bom, primeiro ele diz, existem as ciências naturais e as ciências sociais. Aí dentro das ciências sociais, existem as ciências sociais causativas e as ciências sociais normativas. Tá certo? As ciências naturais, ou as ciências sociais causativas, ela é norteada, orientada pelo princípio da causalidade, pelo princípio da causa. Então, são aquelas que vão estudar o comportamento do homem como é. Como é. Aí nós temos aí a geografia humana, a sociologia, a ciência política, tá bom? Parte da economia seriam ciências sociais causativas que estudariam o homem como é, o comportamento do homem como é. E tem as ciências sociais normativas. E as ciências sociais normativas estudam o comportamento do homem como deve ser. Tá bom? E aí, o direito está dentro deste grupo. O direito é uma ciência social normativa. Professor, tem outras ciências sociais normativas que estudam o homem, o comportamento do homem como deve ser? Tem. Além do direito, nós temos a religião. A religião é uma ciência social normativa. Nós temos a etiqueta. A etiqueta também é uma ciência social normativa. Nós temos a moral, temos a ética. O que vai diferenciar essas ciências sociais normativas, que vai diferenciar o direito da religião, da moral, da etiqueta, da ética, vai ser a forma de estudar o comportamento do homem. A religião estuda o comportamento do homem paramentado no relacionamento dele com o divino. E aí diz o que é pecado, o que não é pecado. Tá certo? A etiqueta vai estudar o comportamento do homem como deve ser
paramentado nas relações sociais, nas relações subjetivas. E aí vai dizer, olha, isso aqui é certo, isso aqui é correto, você tem um modo de sentar, um modo de comer, o modo de vestir, o modo de andar, tem até modo de deitar, tá certo? A moral vai estudar o comportamento do homem como deve ser, mas o comportamento do homem para com ele mesmo, ele mesmo. Eu tenho um código moral dentro de mim. O Vasconcelos tem determinados comportamentos que para ele não pode ser feridos. Mas não pode ser feridos por quê? Porque seriam imorais. E assim sucessivamente. Já o direito não. O direito ele vai estudar o comportamento do homem como deve ser, mas paramentado na paz social. Nem que para isso nós temos que guerrear. Mas vai ter que buscar. É o que está acontecendo hoje, nessa situação que nós estamos passando. Os nossos direitos, alguns dos nossos direitos estão sendo mitigados. Estão sendo mitigados. E poderão ser mais, viu? Hoje eu posso ir para o mercantil e comprar o que eu quiser. Chega lá com R$1.000, R$1.500, enche o meu carrinho e trago para casa. Mas poderá chegar daqui a algumas semanas? Não. Você vai poder levar 1 quilo de arroz. Viu como está sendo mitigado o meu direito à liberdade? E assim sucessivamente depende da situação. Tá bom? Em São Paulo, por exemplo, não agora, mas desde muitos anos atrás, dependendo da placa, do número final da sua placa, se ela for ímpar ou par, você não vai poder dirigir seu carro naquele dia. Naquele dia é só para os números ímpares. Tal dia só para os números pares. Viu aí? Há mitigação. Só que nesse momento aí, dessa mitigação, tem outra chance. Eu vou lá e compro 2 carros. Compro um com uma placa ímpar, outro com uma placa par, né? Enfim, eu posso fazer isso porque o homem tem esse poder de criação, esse poder de adaptar-se às situações. Tá certo? Então, pronto. A aula de hoje nós encerramos aqui. Nós começamos a unidade Direito como Ciência, vimos o que é ciência, vimos que o direito é uma ciência, identificamos o objeto de estudo do direito, identificamos o método de estudo do direito, depois passamos a classificar as ciências e dentro dessa classificação das ciências, nós posicionamos a ciência do direito dentro dessa classificação, tá certo? Então, eu estou encerrando agora essa aula, vou já passar para colocar no sistema AVA, vou colocar algumas indagações, tá bom? Alguns questionamentos, para que possam provocar em vocês o espírito, né, científico de vocês, o espírito de pesquisador de vocês. Vou colocar livros, um roteiro, tá bom? Para que vocês acompanhem. Lembre-se que na próxima semana, se Deus quiser, no dia 8, nós estaremos nos encontrando à noite. Não hoje. Hoje não dá, porque eu tenho que me identificar, me adaptar com a ferramenta. Tá bom? Já tenho um certo domínio, mas não tenho um domínio total. Tá bom? Com tantas pessoas. Tá bom? Tranquilo? Se cuidem. Vocês não são invencíveis, são jovens, mas não são invencíveis. Tá certo? Cuidem dos que estão mais próximos de vocês. Cuidem de vocês. Se aprimorem nesses dias que nós estamos passando. E isso vai passar. E quando passar, aí estaremos em sala de aula frente a frente, tá bom? Abração. Tchau, tchau.